A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. E sou da congregação de Augusto Vasconcelos, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como revista, como instrumento de estudo, a revista da editora Betel, do quarto trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. E hoje nós faremos aqui uma pré-aula sobre a lição de número 4. Então nós temos por objetivo aqui trazer algumas informações a mais para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e juntos com o auxílio do Espírito Santo de Deus, eles possam estar dando uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Nós também aproveitamos aqui esse momento para poder agradecer a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, por nos ceder esse espaço aqui para gravarmos esse vídeo, amém? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, que Deus te abençoe. E se você quiser, procure aí na internet, no site da editora Betel, a revista do quarto trimestre de 2024, para que você possa acompanhar essa videoaula conosco, fazendo suas anotações aí, se você puder imprimir, ou acompanhar a leitura aí via celular ou computador mesmo, onde você baixar a revista, amém? Glória a Deus por isso. Então vamos dar início aqui à lição, essa pré-aula para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós vamos falar nessa quarta lição sobre não tomar o nome de Deus, o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Ou seja, nós vamos aprender aqui a importância do nome do Senhor, a importância do nome de Deus, a importância do nome do Senhor Jesus, e que nós devemos honrar esse nome, honrar a santidade que vem através desse nome. Então é isso que nós vamos estar estudando aqui nessa lição. Ela tem como texto áureo o próprio mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Então aqui a gente vê o mandamento, uma ordem direta: não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque quem faz isso, Deus não terá como inocente, e Deus irá executar juízo por aqueles que não são inocentes, por aqueles que são culpados em chamar o seu nome em vão. E o que a gente precisa destacar para os nossos alunos, o que significa essa palavra vão? Essa palavra vão significa um lugar vazio, espaço vazio. Então aqui a gente tem dois grandes aspectos quando a gente fala não tomar o nome de Deus em vão. O primeiro é literal, é você não ficar usando o nome do Senhor, falando o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, em situações que não condizem com a santidade do nome do Senhor, que não condizem com as atribuições desse nome, que não condizem com tudo aquilo que Deus pode fazer através do nome dele. Então, conversas frívolas, conversas de deboche, piadas, coisas que não honram a santidade do Senhor, palavras, ambientes obscenos, situações que não estão honrando o nome do Senhor, você não deve usar o nome de Deus ali de maneira nenhuma. Então é isso que ele está falando. O primeiro grande aspecto é usar o nome de Deus em vão, em locais onde não tem um ambiente propício para você falar do nome que é sobre todo nome. Nós precisamos entender, nós vamos ver aqui durante a lição, o nome do Senhor Jesus é um nome sobre todo nome, é um nome que tem poder, é nesse nome que nós fazemos os sinais, as maravilhas. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão enfermo, em meu nome vocês vão pisar na cabeça de serpente,
Em meu nome vocês vão fazer sinais e prodígios. Então o nome do Senhor é um nome altamente poderoso, é o acima de todo nome, é um nome de autoridade que nós devemos usar somente quando você vai precisar que essas funções sejam exercidas. Quando você vai dar uma palavra de exortação, você vai falar que Jesus ama alguém, que você vai pregar o evangelho, é o ambiente do nome do Senhor está sendo usado. Não pode ser usado em situações frívolas, situações do dia a dia, do cotidiano. Basta você entender e fazer uma rápida comparação. Você não vai vestir o seu melhor terno, a sua melhor roupa para você ir à padaria. Você não vai vestir o seu melhor terno, a sua melhor roupa para lavar um quintal, para cuidar de um cachorro. Por quê? Porque são situações do dia a dia frívolas que você vai usar roupas simples condizentes com essa situação. A mesma coisa é o nome do Senhor Jesus. É o nome todo-poderoso, acima de todo nome. Não há nome no céu, na terra ou embaixo da terra maior do que o nome de Jesus. Não há nenhum nome que tenha poder como o nome de Jesus. Então você não pode usar esse nome de qualquer maneira. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em palavras frívolas, em conversas de deboche, em piadas, em coisas obscenas, em coisas do cotidiano mundano. Você não pode. Esse é um ponto, esse é um aspecto, é a parte literal. E a segunda parte, o segundo ponto, é a parte comportamental daqueles que se chamam pelo nome. Então, quando você se diz cristão, quando você se apresenta como crente, você está dizendo que você está ali representando o Senhor Jesus, representando o nome dele. Então, a sua conduta, a sua caminhada, o seu comportamento precisa estar condizente com o nome que você carrega. Porque se você viver de uma forma diferente do que o nome do Senhor Jesus é, do que Jesus vivia, você está usando o nome dele em vão, porque as pessoas não estão vendo Cristo em você. Você não tem o comportamento de autoridade do nome que você carrega. Por que Jesus fazia diferença na época em que ele viveu? Porque as pessoas viam nele autoridade, diferente dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, que também conheciam a lei como Jesus conhecia. Por que o povo via diferença em Jesus? Porque Jesus vivia, tinha comportamento daquilo que ele falava. E eles diziam, ele não é como os escribas, como os fariseus, como os publicanos, como aqueles que só conhecem a lei e não vivem o que falam. Por isso fez a diferença. Então, quando você se levanta e diz, eu sou cristão, você está carregando o nome de Cristo na sua vida. Então, o seu comportamento, as suas atitudes precisam ser coerentes e condizentes com o nome dele. Isso são esses dois aspectos que é chamar o nome de Deus em vão. Quando você e usa o nome dele em situações que não condizem com o nome dele, com a santidade, e você não honra o nome do Senhor usando ele em situações que não está sendo levado e não está sendo valorizado esse nome. E a segunda forma é quando você tem o nome de Cristo, diz que é cristão, diz que é crente e não vive em conformidade com esse nome que você carrega. Essas duas situações são levar o nome do Senhor Deus em vão. E quem pratica isso, o que vai acontecer? Naquele grande dia, no certo momento, Deus irá fazer juízo sobre essa pessoa, porque o mandamento diz que ele não terá por inocente quem faz essas situações. Então já destaque isso aí para o seu aluno. Na verdade aplicada, nós vamos viver que o nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com a nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Então, aqui mais uma vez fala do que a gente falou. Não devemos profanar o nome, devemos viver em conformidade com o seu nome, conforme Cristo fazia, entende? Se você quer dar mais um exemplo, você pode pensar no diplomata, né? O diplomata, ele é um representante de uma nação dentro de outra. E o que acontece? Aquele diplomata, ele só tem autoridade,
ele só tem condições de assumir, de fazer acordo, de levar ali o nome daquela nação para outra nação, se esse diplomata estiver o quê? Em acordo com a presidência do país que enviou ele. Se o diplomata estiver alinhado com os propósitos da presidência, dos propósitos da nação que o enviou. Se chegar lá e o diplomata fizer coisa por sua própria conta e risco, não tem poder, não tem autoridade, porque não há o quê? A homologação da liderança que enviou ele. É a mesma coisa com nós como cristão. Se a gente não vive como Deus quer, se a gente não faz as coisas que Deus quer, o que acontece? Não adianta você usar o nome de Cristo, porque você não vai ter a autoridade desse nome, porque o seu comportamento não condiz com isso. Basta você ver os filhos de Cefas, que a Bíblia vai relatar, que eles tentam expulsar o demônio, e o demônio diz, olha, Cristo eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não conheço. E o inimigo dá uma coça neles, os deixa nu, e eles passam vergonha, porque eles tentam expulsar o demônio, usando o nome de Cristo, usando o nome do Deus de Paulo, mas eles não tinham comunhão, não tinham compromisso com Deus, e aí não tinham a autoridade do nome do Senhor Jesus sobre a vida deles. E aí o que aconteceu? Eles perderam aquela batalha e passaram vergonha por causa do agir do inimigo. Então isso é muito sério e nós precisamos entender isso. A nossa responsabilidade de carregar o nome do Senhor Jesus, que é um nome acima de todos os nomes. Então destaque isso para o seu aluno. O texto de referência, ele vai trazer Mateus capítulo 5, verso de 33 ao 37, onde ele vai falar para não perjurar, cumprir os juramentos, para não jurar pelo céu nem pela terra, para não jurar por Deus, porque muitas das vezes quando a gente jura, a gente não cumpre e você profana o nome do Senhor. Então por isso Deus já está orientando, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo cabelo da sua cabeça, não jure por nada, porque você muitas das vezes não vai conseguir cumprir seu juramento e você vai profanar o nome que você está carregando. Então daqui a orientação, é por isso que nós não devemos dizer, eu juro por Deus, eu vou fazer, eu juro, para tentar dar peso nas nossas atitudes. Você tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Você não precisa jurar, você vai dizer, eu vou fazer, e você vai fazer. Sim, eu não vou fazer, não vou fazer, não. Então eu não preciso ficar jogando acima, eu vou ter uma palavra só. Por isso ele está dizendo, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque passa disso é procedência do maligno. Então a gente está entendendo aqui que a gente precisa evitar esses juramentos que a Bíblia nos orienta, e a nosso falar deve ser sim, sim, não, não, para que a gente não profane o nome que a gente leva. Amém, meu? Glória a Deus por isso. Então agora a gente entra na lição propriamente dita, onde ele vai dizer sobre a responsabilidade e reverência para o nome de Deus, conforme a Sagrada Escritura que nós carregamos. Nós temos essa responsabilidade para reverenciar esse nome e viver de acordo com o que o nome do Senhor Jesus é e significa para nós. Então a gente precisa ter esse cuidado. Um cristão de verdade, ele procura honrar o nome do Deus que ele serve. Então destaque isso para o seu aluno. O capítulo 1 vai começar dizendo, conhecendo o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento ele vai falar sobre a reverência com o santo nome de Deus. Não terá por inocente quem não reverenciar, quem não temer, quem não se prostrar, quem não se condoer diante do nome do Senhor Jesus. Não, aqui ele já está dando um resumo do que é o mandamento. Aí no tópico 1.1 ele vai dizer a importância, né? Então a primeira importância é que é a mesma de todos os mandamentos. A finalidade é sempre nos conduzir a uma vida melhor, mais pura e nos afastar dos pecados que o mundo oferece, né? Então a gente vai entender que Deus ele libera esses mandamentos para que a gente possa viver com ele uma relação abençoadora, uma relação de bênçãos, de paz, de tranquilidade, porque Deus sabe que se a gente infligir esses mandamentos, ele vai precisar agir conosco
de forma como juiz, trazendo juízo, trazendo castigo para nos consertar. Então, ele já está avisando, dizendo: vive em obediência para que você colhe os frutos da obediência, para que você me tenha um relacionamento de bênçãos comigo. Porque se você fizer errado, eu não terei por inocente e terei que te punir. É assim que Deus trabalha. Quem obedece, Deus abençoa. Quem não obedece, Deus dá juízo. Não fica ninguém sem uma recompensa do Senhor. Deus não é indiferente a ninguém. Quem anda certo, recebe as bênçãos. Quem anda errado, recebe o juízo. É assim que Deus trabalha. Não há acepção de pessoa, não há acepção de povo. É assim que Deus faz. Os obedientes são abençoados. Os que não são obedientes são levados a juízo para que se corrijam e consigam se arrepender dos seus pecados para que possam se consertar. Assim é o agir de Deus. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor também. Então todos os mandamentos, inclusive o terceiro, vai nos orientar para que a gente obedeça ao Senhor, para que tenha uma vida melhor, tudo vá nos bem, para a gente ser abençoado sempre, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o terceiro mandamento ainda nos ensina sobre a relevância do respeito e da reverência por parte de todo aquele que faz o nome do Senhor, que faz uso do nome do Senhor. A gente precisa aprender a relevância que tem para nós reverenciarmos esse nome. Ou seja, resumindo, é você honrar o nome do Senhor que você carrega. Então, temos que honrar não só com palavras, mas temos que honrar também com nossas atitudes e nossos comportamentos, né? O nome, antigamente, na cultura judaica, o nome ele expressava o que? O caráter e a índole do indivíduo. Então, quando você usa o nome do Senhor, você está expressando o nome do Senhor, que tem um caráter santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é o conjunto de todas as atributos. A glória do Senhor, ela está representada na sua santidade. A santidade de Deus reúne tudo que Deus é num só nome. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso nós precisamos o quê? Ter cuidado, nos santificar para usar o nome dele. Porque o nome do Senhor refere-se, o nome refere-se ao caráter, à qualidade, às virtudes daquela pessoa. Então, quando a gente fala do nome de Deus, a gente está se referindo a tudo que Deus tem. E a principal característica do Senhor é que ele é santo, santo, santo. Veja que esse atributo ele é repetido 3 vezes. Santo, 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 porque é o principal, é onde você qualifica, você supervaloriza, você está colocando acima de todas as coisas a santidade do Senhor, que é o conjunto de todos os seus atributos, de toda a sua glória, é a sua santidade. Por isso o nome do Senhor é tão poderoso e a gente precisa ter tanto cuidado em usar. É a esse nível que o povo de Israel tinha uma estratégia. O que eles faziam? Eles mudavam, eles não usavam o nome de Deus direto, o nome original do Senhor. Eles começaram a criar nomes alternativos para que não caísse nesse mandamento. Então eles começaram a usar Adonai, que é o Senhor, e Hashem, que significa o nome. Então, para que eles não tivessem o risco de falar o nome do Senhor em situações que não era para usar, eles começaram a usar alternativas, né? O Senhor, que é o Adonai, né? É o nome em hebraico, e o Hashem, que é o nome. Então, até hoje eles ainda usam esses nomes para que eles não caiam e não infringam esse terceiro mandamento aqui, de trazer o nome do Senhor em vão. Então, para você ver o tamanho, o peso que é esse mandamento para os judeus e tem que ser para nós também, né? E aí no tópico 1.2 ele vai dizer o nome sagrado de Deus. E aqui é interessante, porque o que o nosso comentarista ele vai trazer? O único momento que o Senhor ele se apresenta para alguém, se apresenta e dá o seu nome original, né? Seu nome para Moisés, porque Moisés pergunta para ele: olha,
Eu vou lá, o povo está cativo há 400 anos, eu vou chegar lá e vou dizer que quem me mandou, quem falou comigo para dizer para eles lá que chegou a hora de vir embora, que o Senhor vai agir para nos arrancar de lá. Aí é a hora que Deus origina e dá o nome original que representa tudo que Deus é esse nome. Fale para eles que eu sou o que sou. Esse é o nome original do Senhor, eu sou o que sou. Ou seja, tudo que a gente precisa Ele é, tudo que é necessário Ele é. Não há, nesse nome englobou tudo, nada fica de fora do nome do Senhor. Então Ele dá esse nome para que Moisés tenha autoridade para chegar lá e falar com o povo, né? E aí, desse nome, a gente pode, alguns comentaristas vão dizer que a gente também pode traduzir eu sou o que sou para eu serei o que serei, né? E essa é uma referência clara ao nome de Yahvé, né? Provavelmente é um abreviado chamado de tetragrama, né? Yahvé, né? Então é o tetragrama, é formado por 4 letras hebraicas. Nós vamos falar no próximo tópico sobre isso. Então você vê como que Deus é tremendo, como Deus é sábio. Ele se apresenta com eu sou o que sou, mas também pode ser traduzido como eu serei o que serei, ou eu fui o que fui. Então o que Deus está mostrando aqui para a gente? Que Ele fala lá em Hebreus: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o eternamente. Lá atrás, no Antigo Testamento, Ele já estava falando para Moisés: ó, eu sou o que sou presente, eu fui o que fui passado, e eu serei o que serei futuro. Então comigo é o seguinte: eu sou eterno, Moisés. Eu fui, eu sou e serei. Nada muda. Eu não mudo, eu não vario. Eu sou o que sou, eu fui o que fui e eu serei o que serei. Aí você vê a potência e a autoridade do nome de Deus. Por isso que nós estamos falando que não existe outro nome acima desse. Então você vê aqui que Deus se revela com o seu nome original para Moisés. E desse nome eu sou o que sou, quando faz as traduções, ele vai gerar essa abreviação de Yahvé, e depois ele vai ser chamado de tetragrama, e a gente vai ver no próximo tópico. E ainda a gente pode classificar esse nome como glorioso e terrível. O Yahvé é o nome glorioso e terrível. Então você vai ver que é o nome, esse nome tem poder, tem peso, acima de todos os nomes. Por isso a gente precisa ter muito cuidado quando vai usar, como vai usar e como viver para carregar esse nome. Então, destaque aí para o seu aluno. E o tópico 1.3 ele vai falar justamente o que? O tetragrama, que é as 4 letras hebraicas, né? Yud, Re, Ren e Re, né? Juntou 4 letras e formou o Yahvé, que partiu lá do que Deus falou com Moisés: eu sou o que sou. E aí quando você vai traduzindo, juntando, né, essas letras, você chega ao que nós conhecemos como Jeová, né? Então aqui a gente vai entender isso. Desse tetragrama foi se mexendo e aí se chegou a essa palavra Jeová, né? Então você vai ver que aqui também é uma das formas que o povo também se refere a Deus como Jeová, para que não use diretamente o nome que ele falou com Moisés. Então é uma alternativa, né? Então Jeová é o resultado de palavras, alfabeto e língua diferentes. É quando fez a tradução do tetragrama e chegou a esse nome. Então eles substituíam muitas das vezes o tetragrama, né, por Adonai, ao Senhor, ou por Hashem, o nome que nós também falamos. Então destaque isso para o seu aluno. O Jeová é justamente a tradução do eu sou o que sou, que vira o tetragrama, que depois ele vira o Jeová, que é o que a gente conhece aqui nos dias de hoje. Bem, então a gente fecha aí o capítulo 1 falando que o terceiro mandamento trata da reverência para com o nome de Deus. Então destaque isso para o seu aluno e faça eles entender que nós podemos usar, foi nos dado essa autoridade por Jesus, em meu nome, né?
A gente só precisa estar dentro dos requisitos para usar o nome do Senhor Jesus. Então a gente tem esse nome, a gente tem poder nesse nome, mas você precisa entender o peso e aonde vai usar, em que momento usar e viver em conformidade a esse nome. Você não precisa ter medo de usar o nome do Senhor Jesus, ou usar equivalentes, ou usar nomes alternativos. Não é nessa linha que nós estamos. A gente pode usar o nome do Senhor Jesus, que é o nome sobre acima de todo nome, é o nome que Ele deixou para que nós usássemos. Mas você precisa entender aonde vai usar e de que maneira você está para poder usar esse nome. Então, destaque isso para o seu aluno. O capítulo 2 vai falar sobre a autoridade do nome, de um nome, né? Então a gente vai ver que revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e sua glória. Então é nesse nome que vem a nossa autoridade. Por isso Jesus disse: em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão enfermos, em meu nome. Nada nós fazemos pelo nosso nome sozinho. A nossa autoridade no mundo espiritual, a nossa condição de viver no mundo espiritual é através do nome de Jesus que nós carregamos. Então a gente precisa viver em condições disso e viver de forma a usar o nome do Senhor da forma correta, para uso que o nome dele seja glorificado. Não pode usar em lugares que o nome do Senhor não seja glorificado. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque tem muita autoridade nesse nome. O nome está mostrando o caráter, os atributos, a honra e a glória do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. O significado de um nome, 2.1, né? Quando se fala do nome de alguém, está incluindo ali tudo o que aquela pessoa era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. Então você vai ver que na época dos judeus, eles levavam muito isso em conta, né? Quando eles iam dar um nome para uma criança, eles iam escolher o nome, eles levavam em conta as situações que os pais estavam vivendo, o momento em que Israel estava vivendo. Aquele nome ali ia reputar, ia trazer à memória alguma situação, e esse nome vai fazer com que a pessoa que vivesse ali com aquele nome, ela desenvolvesse aquele caráter e tivesse sobre a sua vida, ela ia representar aquele nome. Tinha um peso muito grande. Você colocava o nome de uma criança, a tendência é que ela crescesse conforme aquele significado. É uma autoridade espiritual que ia moldando a caminhada da pessoa. Então o nosso comentarista aqui, ele vai falar o perigo de você, o peso que é você colocar o nome e o perigo que é de você colocar um nome que tem um significado ruim em alguém. Por exemplo, o Nabal, ele traz aqui como exemplo. Nabal foi o marido de Abigail, né, lá na época do rei Davi. E você vai ver que ele tinha um comportamento referente ao nome. Quando Abigail vai se referir a ele, vai dizer: ele é um louco, Davi, como o seu próprio nome diz. E realmente a tradução de Nabal na língua judaica quer dizer loucura. Então aquele homem, ele vivia totalmente em uma forma louca, sem ter ética, sem ter compromisso com Deus, vivia de qualquer maneira, exatamente como o nome que ele carregava. Então você vê que o nome da pessoa influencia na sua caráter, na sua caminhada, é um peso espiritual muito grande. Por isso a gente tem que ter cuidado com o nome do Senhor Jesus, porque significa, o nome de Jesus significa tudo que Jesus é. Todo o seu caráter, toda a sua relevância, toda a sua reverência, toda a sua autoridade, todo o seu poder, tudo que ele é, toda a sua honra, toda a sua glória está inserida no nome. Então, quando você usa o nome do Senhor, você precisa entender que há uma autoridade sobrenatural e espiritual nesse nome, que é acima de todos. Então, eu não posso usar esse nome que tem tamanho peso, um nome,
que expulsa demônio, o nome que cura enfermidade, o nome que faz o sobrenatural acontecer, o nome que manda no céu, na terra e no inferno. Eu não posso ir para uma mesa, para um lugar qualquer e falar esse nome à toa, não. Não condiz o ambiente com o nome, não condiz a situação. Então você tem que guardar como um tesouro o nome do Senhor Jesus e viver para honrar esse nome, porque tem autoridade, tem poder, e Deus está olhando para ver quem está profanando o seu nome, vivendo de qualquer maneira, falando em qualquer lugar, de qualquer forma, e Deus trará juízo. Então a gente tem que ter o cuidado dobrado, porque Deus está velando pelo seu nome. Quem o escandaliza será juizado por Deus, porque escandalizou o seu nome. E Deus está olhando também para honrar aqueles que usam o nome de maneira correta. Então o Senhor vela pelo seu nome, assim como Ele vela pela sua palavra para cumprir, Ele vela pelo seu nome para não ser profanado. E quem profana o nome do Senhor pode esperar, meu. Vai chegar o juízo de Deus, porque Deus não terá culpado por inocente quem usa o nome dele em vão. Quem profana o nome do Senhor, quem se diz crente e vive de qualquer maneira, você vai ver que será cobrado, meu. Será mais cobrado do que quem não tem. Então destaque isso para o seu aluno aí. E a gente avança. Vai para o tópico 2.2. Um nome sem igual, né? Você vai ver que esse nome, eu sou o que sou, ninguém no mundo, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém embaixo da terra, ninguém usa esse nome. É só o Senhor Jesus que é conhecido como eu sou o que sou. É só o Deus, é só o Senhor Jesus, é só a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo que se apresenta como eu sou o que sou, eu fui o que fui, eu serei o que serei. Ninguém tem esse nome, no nome não tem igual. Não há ninguém que tenha um nome igual, que nem acontece quando você encontra alguém que chama Rafael também, você encontra alguém que chama João, nomes que são conhecidos, igual lá no judeu. Eles botavam nome, tinha pessoas que tinham o mesmo nome. Mas aqui não. Nome do Senhor Jesus é exclusivo, é único. O que tem poder, o que tem autoridade, o que cura enfermo, o que muda história, o que arranca a pessoa do vício, das drogas, o que transforma a vida da pessoa, o que tira todo o agir do inimigo, o que faz a pessoa ser salva, é o nome do Senhor Jesus, e ninguém tem um nome igual. Então aqui já vai a característica, um nome sem igual, né? Em contrapartida, também precisamos destacar que o nome das pessoas, o pai dava, né? Alguém te batizou, alguém colocou o nome em você, alguém escolheu por você. O nome do Senhor Jesus não, meu. O nome eu sou o que sou, não. Foi o próprio Deus que o estabeleceu, o próprio Deus que o apresentou para Moisés daquela forma. Ninguém escolheu, não foi homem. Não tem como um homem com a sua mente ilimitada chegar a um nome como esse. Então o próprio Deus se autonomeou, né? O próprio Deus disse que ele se chamava assim, é o sinal da sua autoridade. Ninguém deu o nome de Jesus, ninguém deu o nome para ele, ninguém batizou Deus, ele se apresentou. Na eternidade, ele já era, ele é o autocriado, ele é da eternidade à eternidade, ele é o princípio, tudo é nele, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim é ele. Então ele já se apresenta com esse nome. Então a gente vê que não há nome igual. Por causa disso, nós precisamos ter, né, muito cuidado com o que vamos falar, como vamos, né, se levar esse nome. E uma coisa aqui que nós precisamos entender muito grande: nós precisamos ter reverência diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Entenda que o nome é sem igual, que o Senhor não há igual, Ele é poderoso, Ele é soberano, não há ninguém como Ele, Ele é de eternidade a eternidade. Então você vai ver que homens e mulheres que tinham intimidade com Deus, eles tinham uma reverência tremenda para entrar na presença do Senhor. Eles tinham uma reverência tremenda para se referir a Deus, para conversar com Deus. Então você entenda bem o que você está falando, como você está vivendo.
Deus não é seu coleguinha de colégio, Deus não é seu coleguinha de rua, Deus é o Deus todo-poderoso, todo-soberano. Então, quando você entra na presença dele, você tem intimidade com ele, mas precisa ter reverência a ele, meu irmão. Você não vai para um julgamento diante do juiz e fala: ô fulano, ô ciclano, ô juiz, ou não sei o quê. Não. Ou você, ô cara, ô amigão. Não, não é assim não. Você tem o quê? Modos de se referir ao júri, modos de se referir ao juiz. E a mesma coisa é o Senhor. Tenha reverência. Você vai ver quando Neemias vai orar, ele vai dizer: ó Senhor, grande Deus, terrível e poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? Aí Jesus vai ensinar na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Ó, tudo que é mostrando o quê? Para que a gente tenha reverência quando a gente for falar com Deus, usar o nome de Deus e entender que não há nome igual ao Senhor, não há outro nome que a gente possa clamar, não há outro nome igual, tem o mesmo poder que o nome do Senhor Jesus. Então a gente precisa ter o cuidado quando vai se referir a ele, entender quem ele é, a soberania dele, como se refere, como se fala ao Senhor Jesus, meu. Então destaque isso para o seu aluno aí. Existem louvores que chama Jesus de você, chama de cara, chama isso, chama aquilo. Olha, isso não é reverência para se falar para o nome acima de todo nome, o nome que tem poder para ressuscitar morto, o nome que tem poder para calar o inferno, para expulsar demônio. Não é de qualquer maneira que se usa, ou que se refere, ou que se entra na presença dele. Então a gente precisa entender e guardar isso no nosso coração. Destaque isso para os seus alunos. O tópico 2.3, revelação de Deus em seus nomes, né? Ó, o nome do Senhor é santo, assim como ele é santo, né? O nome do Senhor é uma representação de sua glória, sua majestade, sua suprema divindade. Olha, quando você exalta o nome do Senhor, você está exaltando ao próprio Deus. Da mesma forma que quando você despreza o nome do Senhor, você está desprezando o próprio Deus. Não há como dividir. O nome do Senhor Jesus é a representação direta do próprio Jesus, da própria pessoa de Cristo, seus atributos, da sua glória, do seu caráter, do seu poder. Então o que acontece? Se você menospreza o nome, você menospreza, ou você despreza o nome, você menospreza ou despreza, ou zomba do nome, você está menosprezando, desprezando, zombando o próprio Cristo, o próprio Deus, e com certeza juízo virá sobre a sua vida. Então destaque isso para o seu aluno, porque o nome, ele representa exatamente a própria pessoa de Deus, a própria pessoa de Cristo. Então quando a gente entende isso, a gente glorifica e exalta o nome do Senhor, para que ele mesmo seja exaltado na nossa vida. Por isso o Salmo vai dizer: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor, ele nos guia para andarmos de forma justa, reta, nos desviando do pecado, para que a gente não profane o nome do Senhor. Por amor ao nome dele, que nós carregamos, como dizemos que somos cristãos, ele cuida e nos guia pela vereda da justiça, para que a gente não infrinja nenhum mandamento, não traga escândalo, não faça que os gentios venham escarnecer do nome do Senhor e a gente tenha que ser punido por causa disso. Então ele cuida de nós, ele nos ama, para que a gente possa andar em retidão por amor ao próprio nome dele, amém? Então destaque isso para o seu aluno e traga esse peso para que a gente possa entender a importância que é de nós cuidarmos e zelarmos e honrarmos o nome do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Então destaque isso para o seu aluno e a gente fecha o capítulo 2, né, aprendendo que o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, para o seu caráter, seu atributo, sua autoridade, sua honra e sua glória. Destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3, relacionando-se
com integridade. Aí aqui é aquele segundo aspecto que eu falei lá no início. Agora o nosso comentarista, o nosso bispo Samuel Ferreira, ele vai falar sobre a importância de nós sermos íntegros para honrar o nome que nós carregamos. Até então a gente está falando sobre o aspecto linguístico de falar em vão o nome do Senhor. Por isso os hebreus, os judeus usavam nomes alternativos. Agora nós vamos falar para honrar o nome do Senhor, não só no campo das palavras, mas honrar o nome dele com as nossas atitudes, os nossos comportamentos e tudo aquilo que nos cerca, seja íntegro para honrar e glorificar o nome de nós carregamos. Então aqui é um peso muito grande, meu irmão. Nós precisamos entender, a Bíblia diz que tudo que nós façamos, a gente tem que fazer para a glória do Senhor. Então quando você escolhe alguma coisa, quando você toma uma atitude que traz escândalo, você está desonrando o nome do Senhor e está usando o nome do Senhor em vão. É isso que ele está falando para nós. Então aqui já inicia com a própria oração do Pai Nosso. Quando Jesus orienta seus discípulos como orar, ele vai dizer: santificado seja o teu nome. Por quê? Porque o nome do Senhor precisa de mais santidade? Não, porque para que nós santifiquemos o nome dele como ele é. O que ele está dizendo? Santificado seja o teu nome. Ele está dizendo para nós o seguinte: nós vamos viver para santificar o teu nome, que já é santo. Então ele está levando mais santidade para o nome do Senhor. Através de quem? De nós, meu. Por isso nós precisamos orar e pedir: Senhor, me ajuda a viver de forma correta, para que a minha vida santifique mais ainda o seu nome, para que o seu nome não seja escarnecido ou blasfemado entre os gentios. Você vê que foi justamente a oração que Moisés fez, quando Deus falou: Moisés, junta esse povo aí, eu vou matar todo mundo e vou começar um novo povo melhor a partir de você. Aí qual foi o argumento que Moisés usou? O que Moisés intercedeu? Aonde Moisés usou? Justamente em quem? No nome do Senhor. Falou: meu Deus, tenha misericórdia. O que falarão do teu santo nome? Ó, que as nações vão dizer. Olha a preocupação de Moisés em honrar o nome do Senhor. Era uma atitude que o próprio Deus ia tomar. Mas Moisés, preocupado em zelar pelo nome do Senhor, honrar pelo nome de Deus, que tinha tirado o povo do Egito, se ele mata o povo no deserto, as pessoas iam dizer lá: ó, não teve força, não conseguiu, tirou daqui para morrer ali, o que serviu? Iam profanar o nome do Senhor. Então Moisés vem em defesa do nome de Deus, e o Senhor vai e gosta daquela atitude de Moisés, e por amor ao seu próprio nome, Deus não mata, mas também não deixa nenhum daqueles ali entrar na terra prometida. Então você vê a importância que é esse cuidado de santificar o nome do nosso Senhor. E nesse tópico nós vamos ver, e nós precisamos tratar esse nome com tanta santidade, com tanto temor, que a honra ao nome do Senhor é pelo nosso viver diário e não só pelas nossas palavras. Então destaque isso para o nome para os seus alunos aí, para a honra e glória do Senhor. Ele vai entrar no tópico 3.1, freando a profanação, né? Aqui, se a gente vê que o nome do Senhor está sendo usado de forma que traga desonra ao seu caráter, é tomar o nome do Senhor em vão, né? Porque o salmista diz que o seu nome é santo e tremendo, né? Então a gente precisa entender que aqui a gente tem que parar, frear o mau comportamento para não usar isso não manchar o nome do Senhor Jesus, né? Então assim, qualquer atitude que eu faça que desonre o nome que eu carrego, o nome do Senhor Jesus, o nome do meu Senhor, eu estou tomando o nome do Senhor em vão. Então eu preciso frear o que? Essa profanação, essa blasfêmia ou esse escarnecimento do nome do Senhor na minha vida. Então ele vai dizer aqui para nós, ó, não parar com mentiras, parar com juramentos,
parar de profanar o nome do Senhor, né? Não usar em conversas triviais, não usar em conversas fúteis, insignificantes, em locais que é vazio, porque significa estar vazio, né? Então a gente precisa, que a gente tem que entender que a gente precisa frear esse mau comportamento, parar com isso, para que o nome do Senhor não seja escarnecido em nossas vidas. Então a gente tem que entender, não fale o nome do Senhor em vão, não use em conversas, em situações que vão escarnecer do nome, evite falar em situações que não estão sendo usadas ali para honrar o nome do Senhor. Então tudo isso a gente tem que ter esse cuidado e parar com isso. Tem gente que vai fazer alguma coisa, tenta jurar por Deus e está mentindo. Isso é profanar, isso é juntar o nome do Senhor à mentira, né? Então quando você vê lá o povo, né, quando lá no início com Moisés, que eles se juntam com os midianitas ali, se prostituem com eles, o que ele fala? Você juntou o nome de Deus ao nome de Baal. Vocês profanaram, e por causa daquilo veio uma grande praga aí no meio do povo, aonde o Finés, filho do sacerdote Eleazar, que era filho do sumo sacerdote Arão, ele consegue extinguir aquela praga quando ele mata aquela midianita com o hebreu. E aí o Senhor vai dizer: olha, Finés teve zelo pelo meu nome, Finés fez parar a praga porque ele amou o meu nome, ele teve zelo, ele honrou o meu nome. Então quando ele faz aquilo ali, ele encerra aquela praga com a honra ao nome do Senhor, a santidade do nome do nosso Deus. Então você vê como traz problema, como traz morte, como traz alteração quando a gente profana e vive usando o nome do Senhor de qualquer maneira. Então a gente precisa entender isso. Usar o nome em vão quer dizer um nome num local vazio, sem expressão, sem objetividade, né? Vai usar o nome do Senhor ali em situações como muitos usam, colocando em piadas, em situações obscenas, em situações que escarnecem do nome do Senhor. Isso é muito perigoso. Nós temos que parar com essa profanação, porque Deus honra e vela pelo seu nome. E essas pessoas terão que pagar juízo e terão que ter e dar conta a Deus do que usou o nome dele em vão para profanar. Então destaque isso para o seu aluno e fale para ele que a gente tem que parar com a profanação e passar a viver em santidade conforme o nome que nós carregamos. E o capítulo 3.2, já estamos caminhando para o final, onde vai dizer, né, honrando o nome do Senhor. Quando não vivemos à altura do compromisso cristão, nós representamos mal a Deus, arrastamos na lama o nome da família. Olha que coisa, nós somos famílias de Deus, nós temos o Senhor Jesus como Pai, né? Então a gente tem o que ali, aquela família, fomos feitos filhos de Deus porque nós cremos no Senhor Jesus. Então a gente tem que entender que é nossa responsabilidade zelar pelo bom nome do nosso Pai, pelo bom nome da nossa família. Quando nós vivemos de qualquer maneira, você arrasta o nome do Senhor para a lama. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, ó, por causa de vós o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios. Olha que coisa. Aquelas pessoas viviam mal, viviam errado. Os gentios falavam, olha lá, são cristãos. Olha lá, carrega o nome de Deus. Por isso, hoje em dia, nós temos que ter esse cuidado. Porque não é você que eles vão ver. Lembra lá de Samuel? Quando ele fala, Deus fala para Samuel, Samuel, o povo não está rejeitando a ti quando eles pedem um rei. Eles estão rejeitando a mim. Porque você carrega a minha presença, você carrega a minha autoridade, você é meu representante aí. Quando eles estão tirando você do posto de juiz, do posto de sacerdote, do posto de profeta, do posto de cabeça de Israel, para pedir um rei humano, eles estão olhando e dizendo que não querem mais o meu governo, Samuel. Então bota um rei aí e eles vão ver a diferença que é quem vive na minha direção e quem vive na direção de um homem.
Por que Deus está falando isso? Porque Samuel carregava e era representante do nome do Senhor. Então é a mesma coisa hoje. Quando eu vivo de qualquer maneira, ou não me preocupo com o meu caminhar e causo escândalo, eu não estou escandalizando a mim. As pessoas vão falar lá, tá vendo? É crente. Ah lá, por isso que eu não quero ser crente. Ah lá, o que o crente fez? Você está fazendo o nome do Senhor, seu Deus, ser blasfemado entre os gentios e fazendo com que aquelas pessoas não queiram achar a Deus, não queiram se converter e se percam. Então o nome do Senhor está sendo profanado e pessoas estão se perdendo para o diabo, para o inferno, porque você escandalizou o nome do Senhor. Então, muito cuidado com as suas escolhas, muito cuidado com as suas decisões, com os seus comportamentos, para que você não seja um profano e cause blasfêmia do nome do Senhor, porque Ele vai trazer juízo sobre a sua vida, meu. Pode ficar tranquilo. As pessoas que causam escândalo, as pessoas que fazem besteira como cristão e não se arrepende, vive de qualquer maneira, eles estão profanando o nome do Senhor e sendo motivo de blasfêmia do nome de Deus no mundo gentio. E por causa disso, eles receberão a justa condenação. Pode escrever, meu. Então destaque isso para os seus alunos. Aí, ó, nosso comentarista, ele vai falar aqui no tópico, honrando o nome de Deus, ó. Também representamos mal a Deus quando usamos o sagrado nome de maneira leviana, frívola ou empregamos em expressões vulgares e obscenas. Olha que coisa, meu irmão. Então muitas pessoas, por que a gente fala? Não fala palavrão, não fala palavras torpes, porque a sua boca não pode abrir para proferir o nome do Senhor Jesus e depois vir falar nomes de impropério, falar blasfêmia, falar palavras torpes que o mundo fala. De uma fonte só pode sair água doce ou salgada, meu. Não dá para você ter a sua boca que é lavada pelo sangue do Cordeiro e daí falar um monte de besteira, um monte de palavrão, coisas que não condiz com a santidade de Deus. É isso que o nosso comentarista está falando. Então a gente representa mal, a gente usa o nome de Deus em vão, quando a gente está falando palavras que não convém e dizendo, nós somos crentes, mas eu estou rindo de piadas obscenas, eu estou falando palavrão, eu estou falando conversas que não provêm de Deus, eu não estou honrando a Deus com os meus assuntos. E aí o que acontece? Eu estou blasfemando o nome do Senhor, profanando o nome do Senhor, e quem está ali também vai estar blasfemando e vai dizer, tá vendo? O crente está rindo disso aí, ó. O crente está falando essas besteiras aí, ó. Aí o que acontece? Aí você está profanando o nome do Senhor. E ainda o nosso comentarista continua dizendo que nós devemos honrar o nome do Senhor Deus ao não fazermos o quê? Afirmar que é falso ou deixar de cumprir uma promessa que fizemos em seu nome. É o que eu falei lá no início. Por que a gente não deve jurar em nome de Deus? Por que a gente não faz juramento? Por quê? Porque você vai ter a grande chance de não cumprir aquilo ali. E quando você não cumpre, você vai estar blasfemando do nome que você usou para jurar, que você usou como avalista da sua jura, do seu juramento. Então por isso ele está falando, não jure, seja sim, sim, não, não e acabou. Não tente fazer, porque se você fizer, se você jurar em nome de Deus, você não vai conseguir cumprir, vai acontecer alguma coisa, se você não cumprir, o nome do Senhor será escarnecido. Então, por isso ele está nos orientando, seja sim, sim, não, não, o seu caminhar, o seu falar, né? E aí aqui a gente vai finalizar falando, ó, crucificando o velho homem. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de se cumprir, porque a nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá e sempre virá em nosso auxílio, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa crucificar as nossas vontades, os nossos velhos homens, os nossos comportamentos, nosso palavreado, porque agora você carrega um nome que é acima sobre todo nome. Você tem que honrar o nome do Senhor. Então, para quem ama a Deus, quem tem compromisso com Ele,
Nenhum dos mandamentos é pesado. Todos os mandamentos faz sentido e ele tem prazer em cumprir os mandamentos. Olha que coisa interessante. Então, é uma forma de nós avaliar, né, como está a sua gratidão em conseguir cumprir o mandamento do Senhor. Como está o seu prazer quando você cumpre o mandamento do Senhor? Será que é fácil para você? Será que isso é um bálsamo, como o salmista diz? Foi bom ser afligido para que eu pudesse aprender as tuas leis e os teus estatutos, né? Porque quem tem compromisso com Deus, quem ama a Deus, renunciar é fácil, não é um cargo, não é um peso, é uma gratidão, é uma honra abrir mão das minhas escolhas, é uma honra abrir mão das minhas vontades, crucificar a minha carne, matar a minha carne, para honrar o Deus que tudo me fez, que me salvou, que me livrou do inferno, que me curou, que me transformou, que me redimiu, que trouxe o sangue dele sobre a minha vida e que preparou uma mansão celestial para eu passar a eternidade com ele. Então não é peso, não é dificuldade, é uma honra cumprir os mandamentos do Senhor Jesus, né? Então você vai ver lá no islamismo, as pessoas se matam os outros e acham que aquilo ali está honrando o Deus que eles servem lá. Eles não têm dificuldade nenhuma em colocar uma bomba no seu corpo para matar ele e pessoas que eles consideram inimigo do Deus deles lá. Então você vai entender que para nós o princípio tem que ser o meio. Você precisa honrar a Deus, não matando, não colocando bomba, nada disso, mas vivendo santa e gloriosamente, vivendo de uma forma que honra ao Deus que você serve, que faça jus ao Deus que você diz que serve, que você precisa ter um comportamento que espelhe o seu mestre. Por isso nós somos cristãos, pequenos Cristo. Nós temos que nos comportar como Cristo se comportava. A gente precisa espelhar Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, ó, sede, pois, meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. Quando a gente consegue imitar a Cristo, viver como ele, os mandamentos é tranquilo, não são pesados, você cumpre com graça, com prazer, com glória, porque você sabe que cumprir o mandamento agrada ao Deus que você serve, coloca um sorriso no rosto do Senhor Jesus e ele se agrada da obediência, a sua vida é abençoada e outras vidas vêm para o Senhor Jesus através da sua caminhada que honra o nome dele, independente de circunstâncias, independente de situações, independente do que se você está vivendo, você honra e serve ao Senhor, seu Deus, e por isso a sua vida honra o nome do Senhor. É isso que ele está falando. Crucifique o velho homem, honre o nome do Senhor, tenha um viver condizente com o nome do Senhor Jesus, para que você consiga cumprir assim o terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém? Glória a Deus por isso, que Deus possa te abençoar, que essa lição faça sentido na sua vida, que você consiga a partir de hoje, que está assistindo essa lição, esse vídeo, a partir de hoje você faça um concerto com Deus e passe a viver de forma que a sua vida santifique o nome do Senhor, honre o nome dele. Honre o nome do Senhor, não só com suas palavras, mas também com suas atitudes, com seus comportamentos, com seus relacionamentos, com tudo aquilo que te cerca, para que você possa cumprir esse terceiro mandamento que o Senhor nos deu. E lembre-se disso, é um prazer para quem tem compromisso com Deus cumprir os seus mandamentos. Amém, meu? Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Deus abençoe.